Meus irmãos, por favor, abrem as suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 9, para nossa reflexão nesta noite. Agradecidos a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos diante da sua palavra, né? Essa palavra que gera vida, liberta, cura, direciona, e é um grande privilégio que nós temos nessa noite de estarmos diante desta poderosa palavra. Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 9. Amém? Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havendo deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém, meus irmãos? Por favor, tome o seu assento. Uma das primeiras verdades que nós tomamos conhecimento quando passamos a ter consciência é que um dia iremos morrer. Triste realidade. Quando vamos crescendo, nós vamos descobrindo esta terrível realidade. Um dia todos nós teremos que partir, teremos que morrer. E isso nos leva, pensando nisso, nessa dura realidade, isso nos leva a refletir também que o porquê de nós existirmos, o porquê de nós estarmos aqui. E quando nós
fazemos essa pergunta, descobrimos que Deus criou o universo e a humanidade por seu grande amor. Foi por amor que Deus nos criou. E João, lá no capítulo 1, versículo de número 3, ele diz que o Senhor estava lá, Jesus, quando ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas que foram criadas foram feitas por Ele, nada do que foi feito, sem Ele, nada se fez. Então nós entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Lá em Gênesis, no capítulo 1 e 27, Moisés nos diz que Deus criou o homem, criou a mulher, à sua imagem, conforme a sua semelhança. No versículo 31 deste mesmo capítulo, Moisés diz que ao concluir a criação, ele viu que tudo era muito bom. Então percebemos que quando Deus nos criou, quando Deus criou esse universo, as suas mãos majestosas, o seu conhecimento maravilhoso, a sua glória manifestada na criação, nós percebemos que Deus fez tudo perfeito. Quando Ele fez Adão e Eva, quando criou os nossos progenitores, os nossos pais, os criou em estado de perfeição, os colocou no jardim, e nesse jardim tudo era belo, tudo era bonito. O homem tinha um contato direto com Deus, se relacionava diretamente com o seu Criador, tinha liberdade de falar com Deus. Moisés diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e falava com o homem. Contudo, Deus deu uma ordem para Adão e para Eva, para que eles não comessem de um fruto que estava plantado lá no meio do jardim, e aquele fruto servia de direcionamento, para que o homem tivesse consciência da sua responsabilidade. E isso também mostra que Deus, quando planta aquele fruto no meio do jardim, isso revela que Deus não fez seres humanos robôs. Deus deu ao homem responsabilidade. Ele decidiu nos criar, isto é, pessoas livres. Fez com que nós fôssemos responsáveis pela decisão de vivermos segundo a nossa própria maneira e não segundo a forma que Ele estipulara. A conclusão que nós chegamos é que o homem, ele decidiu viver a sua própria maneira. Ele decidiu fazer do seu jeito. E Adão e Eva, então, eles pecaram, romperam o relacionamento, quebraram aquele mandamento que Deus havia deixado. E a realidade dessa arrogância do ser humano, dessa arrogância de Adão e de Eva, é o que Paulo nos mostra aqui no capítulo 3, a partir do versículo 9. A universalidade do pecado, a realidade do pecado e a natureza do pecado. Paulo diz no capítulo de número 3, no versículo 10, ele diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Lá no livro de Salmos, no capítulo 4, ou Salmos de número 14, no versículo 2 e no versículo também de número 3, o salmista diz, compartilha desse mesmo pensamento, ou Paulo faz referência a essa escritura, registrada muitos anos antes. Ele diz: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. E qual é a decepção de Deus? Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Lá no livro de Eclesiastes,
No capítulo de número 7, o escritor também, ele fala dessa realidade, dessa nossa realidade, dessa universalidade do pecado. Ele diz: todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e não peque. Todos pecaram, todos nós estamos diante de Deus e de uns aos outros em pé de igualdade. Nenhum de nós temos a capacidade, ou podemos ter a ousadia de acusar qualquer um de nossos semelhantes. O pecado, ele invadiu a raça humana, ele tomou conta da raça humana, e o conceito bíblico que nós temos de pecado é que ele é universal, ele atingiu todos os seres humanos. Quando Adão pecou, ele transferiu para todos os seus descendentes esse veneno chamado pecado. E aqui nós estamos diante, como Paulo disse, diante desta realidade da universalidade do pecado. E João disse lá no capítulo 1, versículo 10 da carta que ele escreveu, da primeira carta que ele escreveu: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, qual que é a realidade primeira que Paulo nos mostra aqui nessa escritura aos Romanos? Que todos nós igualmente somos pecadores. E Paulo, ele passa adiante, ele sobe mais um degrau da sua argumentação, quando ele fala da realidade e da natureza do pecado. Ainda no capítulo de número 3, no versículo 13 até o versículo 18, Paulo nos mostra que somos naturalmente pecadores. Nós não pecamos, nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores porque nós pecamos, mas nós pecamos porque nós somos pecadores. Esse veneno chamado pecado, ele corre nas nossas veias, ele faz parte da nossa essência, faz parte da nossa natureza. Davi, no Salmo 51, no versículo de número 5, quando ele estava lidando com esse veneno chamado pecado, quando ele reconhece a sua falta diante de Deus, e conversando com Deus, argumentando com o Senhor, por causa do pecado que ele havia cometido, ele diz que nós somos, ele diz: Senhor, Pai, Deus, perdoa-me, porque desde que eu nasci, eu sou um pecador. Essa é a natureza, é a realidade do pecado. E qual a conclusão que nós chegamos? É que o pecado maculou nossos sentimentos, e é por isso que, ao invés de amar, nós odiamos. É por isso que, em vez de nós agradecermos, nós maldizemos, nós blasfemamos. Quando nós precisamos expressar a imagem e semelhança de Deus, nós fazemos o contrário. Nós não conseguimos amar uns aos outros. Por quê? Porque o pecado, ele maculou nossos sentimentos. Olha, Paulo está dizendo: olha, suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Olha o resultado dos nossos pecados: não amamos como deveríamos, pelo contrário, odiamos. E isso explica o porquê de Caim, com muita revolta e com muito ódio, matou o seu próprio irmão. Nós ficamos tentando achar por que Caim matou, por que ficou com inveja. Caim matou por causa disso, Caim matou porque os seus sentimentos foram maculados pelo pecado. E ao invés de amar o seu irmão, ele matou o seu irmão. É por isso que nós cometemos pecados. É por isso que nós temos aqui, como ele diz, ao invés de bendizermos as pessoas, nós amaldiçoamos.
Ao invés de agradecer a Deus, nós murmuramos. Por quê? Porque os nossos sentimentos estão maculados pelo pecado. A imagem e semelhança de Deus com a qual fomos formados, ela foi manchada, ela foi maculada pelo pecado. O pecado também domina as nossas ações, além de contaminar os nossos sentimentos, e em razão disso nós não conseguimos cumprir o mandamento de Deus de amar uns aos outros, de ser como Deus é no trato uns com os outros. Nós também temos as nossas ações, elas também são dominadas pelo pecado. Paulo diz aqui no versículo 15: seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. O rastro que o ser humano deixa, o caminho do ser humano, ele é caracterizado por miséria, por destruição. E nós não precisamos de investigar muito para perceber o rastro de destruição que está à nossa volta. E é por isso que você vê homens como o presidente lá da Síria jogando bomba, veneno em crianças. Por isso você vê as pessoas, por causa de 50 centavos, por causa de um olhar diferente, assassinar uns aos outros. São as ações dos seres humanos, é o pecado que domina as nossas ações. Paulo, grande homem de Deus, ele escreveu no capítulo 7, a partir do versículo de número 14, olha o que Paulo diz com relação ao domínio do pecado em nossas ações. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Olha as ações, olha o domínio, olha a escravidão do pecado. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei e do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Sabe o que eu aprendo, irmão? É que isso explica as falhas do nosso caráter. É isso aqui, é o pecado dominando as nossas ações. Somos nós incapazes de controlar esse mal, de dominar esse mal, esse veneno que domina as nossas ações. E aí nós sabemos o que é certo fazer, mas nós não conseguimos, porque o pecado está nos dominando. Nós queremos agradar a Deus, mas nós não conseguimos, porque o pecado está reinando na nossa vida. E aí eu olho para a Bíblia e vejo homens como o rei Davi, um homem como a Bíblia o classifica, o homem segundo o coração de Deus. E aí quando Samuel conta a sua história, lá no capítulo 12 e 13, se não me engano, quando Davi, deixando de ir para a guerra junto com seu exército, ficou no palácio, toma uma das mulheres de um dos seus servos, de um dos homens que estavam lutando, defendendo o seu reino. E quando descobre que essa mulher está grávida, Davi tenta de todas as formas encobrir aquele pecado. Quando ele não consegue,
ele vai lá e assassina Urias. E nós nos deparamos, mas como? Um homem como Davi cometendo uma atrocidade como essa? Um homem inspirado por Deus, ungido pelo Senhor? É o pecado dominando as ações. Isso explica porque pais violentam suas filhas, crianças, bebês. Quando muitas mães colocam suas crianças para serem escravas da prostituição. Quando os jovens, muitos jovens, sem nenhum temor no coração, vai lá e tira a vida do próprio pai, arranca a vida do pai. E nós olhamos para essas situações que nós vemos, que nós conhecemos, e que percebemos à nossa volta. Nós falamos: nossa, mas que horror, mas que coisa horrorosa, que animal foi esse? Como é que esse camarada teve essa coragem de fazer isso? E aí o nosso desejo é que todos esses criminosos, todos esses malfeitores sejam mortos. A nossa justiça apela, e nós falamos: temos que ter pena de morte no Brasil. Tomara que Bolsonaro ganhasse a eleição, colocasse a arma na mão de todo crente, ou de todo crente não, né? Na mão de todo brasileiro. E aí, diante de uma situação de ameaça ou de violência, ele pudesse tirar a vida. Nós pensamos assim. Com isso imaginamos que Bolsonaro, que leis mais rígidas, resolve o problema da violência, da maldade que tanto impera no nosso meio. Não resolve. Não resolve. E não resolve por quê? Porque o pecado está dominando as nossas ações. Eu não sei se eu posso dizer que nós somos vítimas do pecado, mas sem dúvida eu posso dizer que nós somos escravos do pecado. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, o pecado, ele domina as nossas ações. O rastro dos seres humanos é destruição, é violência, é maldição, é amargura, é sangue derramado, é ruína, é desgraça. É o resultado dos nossos passos, meus irmãos. O que é isso? É o pecado dominando as nossas ações. E qual que é a triste realidade? É que somos incapazes por nós mesmos de nos libertarmos do pecado. Somos incapazes. O pecado faz parte da nossa essência, da nossa natureza humana. O pecado nos domina. É bíblico. É Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo. Este mal nos domina e nós somos incapazes. O que nós podemos fazer diante desse quadro? Como é que nós vamos resolver? Endurecer as leis para diminuir a violência? Não vai resolver. Não tem por onde nós corrermos. Paulo diz aqui no versículo 19: sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, formada por gentios e por judeus, e os judeus se vangloriavam diante dos gentios, falando da sua descendência, falando da lei que eles tinham, que se eles obedecessem resolveria o problema. Paulo está dizendo: não resolve. A lei, ela só traz a consciência. E Paulo vai dizer mais na frente que o mandamento, a lei, o pecado achando brecha na lei, ele fez com que nós fôssemos ainda mais dominados por ele. E eu sei o que é pecado porque a lei diz, mas sou incapaz de me libertar disso. A grande verdade é que estamos todos debaixo do juízo de Deus. A consequência do pecado, relatada na carta aos Romanos, é a morte. Todos pecaram. A consequência é morte e destituição da glória de Deus, da presença de Deus. A consequência é o sofrimento. Quando você chega diante de hospitais e vê aquelas pessoas sofrendo, aquelas pessoas ali na ruína, pecado.
as enfermidades que tanto nos assolam. A morte, que eu disse para os irmãos, é uma dura realidade que nós temos, quando temos consciência dela, nós ficamos apavorados. A morte é consequência do pecado. Deus falou para Adão: não coma desse fruto, porque no dia em que você dele comer, você vai morrer. Olha nós aqui, os descendentes de Adão, todos debaixo do juízo de Deus, consequência do pecado. E aí Paulo continua na sua argumentação: somos incapazes de justificar-nos a nós mesmos. Nossos atos de justiça são perante Deus como trapo de imundícia. O que nós podemos fazer para justificar os nossos pecados? Dividir os nossos bens com os pobres, dividir a nossa riqueza. Eu vou fazer a oração do Pai Nosso 50 vezes pela manhã, 50 vezes ao meio-dia e mais 300 vezes no entardecer. Nada do que você ou eu fizer resolve o nosso problema. Não nos remove dessa realidade. Estamos condenados. Nós pecamos, nós erramos. Mas quem pecou foi Adão, não fui eu. Paulo fala no versículo de número 12, lá do capítulo 5 da carta aos Romanos: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós somos culpáveis diante de Deus. Todos nós estamos encerrados debaixo desta maldição. E aí, como Paulo diz lá no versículo 24 do capítulo 7 que nós lemos, quando Paulo se vê diante desta realidade, quando Paulo se vê possuído por essa natureza pecaminosa, Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E aí Paulo responde, a partir do versículo número 21, ele diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, como sacrifício que desviava a sua ira, removendo o pecado mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando aqui a sua justiça. Como é que nós podemos nos justificar diante de Deus? Como é que nós podemos nos ver livres dessa realidade chamada pecado? Deus, na sua justiça, Ele enviou o seu santo Filho. E aí Isaías, lá no capítulo 53, versículo de número 5: mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Paulo disse ainda em Romanos, no capítulo 5 e versículo 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que se resolve o problema do pecado? Como é que nós podemos nos ver livres desse mal chamado pecado? Olhando para Jesus. Olhando para o Cordeiro de Deus, depositando a nossa confiança, colocando aos pés da cruz todos os nossos pecados. Eu já disse para os irmãos, ou melhor, alguém já disse,
que a vida que Jesus viveu o qualificou para a morte que ele sofreu. A morte que ele sofreu nos qualifica para a vida que ele viveu, uma vida de santidade, uma vida de justificação diante de Deus. Todos nós podemos, olhando para Jesus, nos ver livres do pecado. Quando olhamos para a cruz, para aquele cordeiro sacrificado, nós nos vemos livres do pecado. A cruz de Cristo, ela não apenas remove o pecado da nossa vida, a cruz de Cristo nos dá poder para vencermos dia a dia este mal chamado pecado. E aí, quando você se vê nessa situação de dominação, a Bíblia, Paulo nos recomenda: curva-se aos pés da cruz. E ele remove da sua vida o pecado, ele remove das nossas vidas o pecado. Na verdade, quando olhamos para a cruz, quando temos fé no sacrifício do Senhor, nós temos poder, nós recebemos capacidade, nós recebemos graça para neutralizar este mal chamado pecado. Essa é uma grande vitória que nós temos. As justas consequências do pecado era a morte. A justiça de Deus exigia o aniquilamento da raça humana caída e perversa. A justiça de Deus exigia isso. Mas o próprio Cristo, diante de Nicodemos, falou, João registrou, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que fixe os olhos nele, que tenha confiança no seu sacrifício, não pereça, mas tenha a vida eterna. Fomos justificados, meus amados irmãos, pela justiça de Deus. Justiça essa na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados, eles foram pagos lá naquela cruz. E a única maneira de nós nos justificarmos diante de Deus é fazendo a confissão de nossa fé no sacrifício, na pessoa redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que Paulo, diante dessa realidade, da realidade do pecado, da natureza do pecado, ele pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo responde: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós sim somos todos pecadores, mas nós também fomos todos reconciliados com Deus. E aqui temos todos pessoas justificadas, pessoas perdoadas, pessoas que têm paz com Deus, com relacionamento restaurado por Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu me dirijo a você nesta noite, que tem consciência dos seus pecados, que tem certeza que é um pecador, e que hoje ouviu a palavra dizendo que todos pecaram, que todos estão destituídos da glória de Deus. A você eu me dirijo nessa noite também para te dizer que Deus ofereceu o seu santo Filho, o nosso Senhor Jesus, para que os seus pecados, todos os seus pecados, fossem perdoados. E este mesmo Jesus que foi cravado na cruz, ele também te capacita a viver em novidade de vida, não mais dominado pelo pecado, não mais fazendo a vontade do pecado, não mais cedendo às vontades do pecado, mas agora vivendo segundo o poder atuante, glorioso do Espírito Santo de Deus, que nos foi dado e que nos capacita a viver em novidade de vida. Se você reconhece que é um pecador e que tem consciência que está debaixo do juízo de Deus, você pode hoje se ver livre disso. Você não precisa ser condenado. O inferno não foi feito para o ser humano, não. Deus não criou o inferno para os seres humanos. Deus quer te trazer redenção por intermédio do sangue de Jesus, por intermédio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo.
E Jesus está aqui hoje para perdoar os seus pecados. Jesus está aqui hoje para neutralizar esse veneno, esse senhor chamado pecado na sua vida. Se você quiser, meu irmão, meu amigo, é só levantar uma de suas mãos, rendendo-se a Cristo, se colocando de pé, renunciando a essa vida de pecado e olhando para a cruz de Cristo. Não é dependendo da igreja, não é olhando para o homem, é olhando para o que Jesus fez. Seus pecados serão plenamente perdoados, sua vida será completamente restaurada, você viverá em novidade de vida, no poder atuante do Espírito Santo. E como é gostoso! Nós crentes sabemos disso. Quando estamos aí sujeitos, lutando contra o pecado, nós olhamos para cima e recebemos o poder restaurador e santificador do Senhor, nos capacitando para vencermos este mal chamado pecado. Você tem essa oportunidade hoje. Jesus te trouxe aqui nessa noite para restaurar a sua vida. Jesus te trouxe aqui nessa noite para deixar claro para você: ei, você é um pecador. E se você continuar vivendo esta sua vida, você será para sempre destruído. Você viverá parte, destituído da glória de Deus. Mas esse mesmo Deus que condenou a raça humana pelo pecado, Ele também traz a salvação, a redenção, por intermédio do seu Santo Filho. Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto você vai vai pensar, fazer uma reflexão a respeito da sua vida e da possibilidade que Deus te dá hoje, dessa oferta graciosa que Deus te dá hoje, de vencer o pecado, de viver acima do pecado, de viver pelo poder do Espírito Santo, a redenção no sangue do nosso Senhor Jesus.